Olá, pessoal! Eu sou a professora Girlane Silva e estou de volta com mais uma aula de ciências. Eu sou uma mulher negra, de tranças e usando uma camisa roxa e uma calça verde. Sejam muito bem-vindos. Me conte uma coisa, você aí de casa gosta de iogurte? Bem, então a nossa aula de hoje vai começar de uma forma muito legal, porque eu trouxe uma receita de iogurte, caseiro para você fazer aí na sua casa. Dê uma olhada no slide e anote o que você vai precisar. De leite, 1 litro de leite e iogurte natural. Para você fazer o seu próprio iogurte, você vai aquecer 1 litro de leite. Basicamente, antes de começar a ferver, você vai desligar e vai deixar que esfrie até que a temperatura esteja suportável, né, para a pele. É uma mão limpinha, sempre fazendo com acompanhamento de um adulto. Você vai misturar com 100 gramas de iogurte natural pronto, né? E mexer até dissolver, tá? Você pode bater no liquidificador também, mas geralmente só mexer já vai conseguir obter, né? Fazer com que ele se dissolva. Cobrir com um pano de prato, embrulhar e reservar em um local e aguardar aí por algumas horas, tudo bem? E aí depois, quando esfriar, quando tiver na consistência ideal, é só levar até a geladeira. Observem esse resultado desse iogurte que eu fiz com os meus ex-alunos lá do Morro dos Macacos. Veja como fica consistente. E aí é só você adoçar ao seu gosto, né? E se divertir com seus amigos e a sua família. Mas aí, gente, como cientistas, né? Como pessoas da ciência que somos, surgiu aqui uma dúvida. Por que esse leite se transformou em iogurte? Eu trouxe para vocês aí duas alternativas. Será que foi por causa da alta temperatura da fervura do leite? Será que todo leite que a gente ferve na nossa casa vira iogurte? Ou será que foi por causa da mistura com o iogurte natural? Bem, acho mais provável, não é mesmo? Mas o que tem aqui nesse iogurte natural que faz com que ele tenha esse poder de transformar todo o leite em iogurte? Bem, aqui a gente vai ter leite e fermento. E esse fermento que está contido aqui é um fermento biológico. Na verdade, gente, aqui a gente vai ter bactérias. E é sobre elas que nós vamos falar hoje na nossa aula. O fantástico mundo das bactérias. E para começar a nossa aula, gente, para a gente começar a falar sobre as bactérias. Quem são elas? O que você sabe sobre as bactérias? Bem, eu trouxe, né, para a gente começar a falar, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Deem uma olhada. Você sabia que as bactérias, né, muito provavelmente foram os primeiros seres vivos a habitarem o planeta? Deem uma olhada nessa linha do tempo, né? Elas foram os primeiros seres vivos a estarem surgindo justamente porque são seres vivos muito simples. E aí, gente, essas bactérias, né, eles são os seres vivos mais abundantes do nosso planeta, estão presentes em vários lugares, no ar, no solo, na água e até mesmo em vulcões, né, tendo aí um sucesso evolutivo muito grande. E só daí a gente consegue pensar na importância ecológica desses seres vivos. Elas vão agir no ciclo dos materiais como decompositoras, fixadores, né? E também na produção, vão atuar na produção de grande parte do oxigênio que mantém a vida no nosso planeta, né? Se a gente for pensar aí nas cianobactérias. Mas quais são as características, né, principais características de uma bactéria? O reino Monera vai incluir seres vivos procariontes, unicelulares, heterotróficos ou autotróficos, aeróbios ou anaeróbios que se reproduzem assexuadamente por bipartição. Mas, professora, que tanto de palavra esquisita é essa? Bem, gente, não se preocupem porque a gente vai revisar esses termos, tudo bem? Uma célula procarionte ou procariota é uma célula muito simples, que quando a gente compara com uma célula eucariota,
vocês podem observar aí na imagem que ela não vai apresentar um núcleo. Essa é a principal diferença. O seu material genético vai estar espalhado no citoplasma, tá? Além disso, por ser uma célula muito simples, ela vai ter uma menor complexidade de organelas do que uma célula eucariota, né? Apresentando aí também, podendo apresentar algumas estruturas, como o flagelo, né? E a gente também tem aí uma diferença que é a parede celular, que inclusive é importante, né, na classificação dessas bactérias, principalmente na medicina, né? As bactérias são também unicelulares. O que é unicelular, gente? Vai apresentar apenas uma célula. Com relação ao modo como ele obtém o seu alimento, né, dentro aí desses seres vivos, procariontes, a gente vai ter tanto seres vivos heterotróficos, como as bactérias decompositoras, ou autotróficos, como as cianobactérias, tá? E, professor, o que é aeróbio ou anaeróbio? Isso vai dizer, né, com relação à forma que ocorre a respiração. Aeróbio, a respiração em presença de oxigênio, assim como acontece com a gente. E anaeróbios são aquelas que não precisam de oxigênio. Nesse caso, ele vai estar utilizando, né, mecanismos alternativos como a fermentação. E grave bem essa palavra, fermentação, porque ela vai ser importante para a gente responder a pergunta lá do início da nossa aula. As bactérias vão se reproduzir, né, por bipartição. Basicamente, a gente tem uma célula, um único indivíduo que vai se dividir, dando origem aí, né, a duas células idênticas, tá? Como vocês podem ver aí no vídeo. E como isso não confere nenhuma variabilidade genética, você vai estar formando sempre indivíduos parecidos, né, ao longo da evolução. Essas bactérias desenvolveram mecanismos para adquirir alguma variabilidade genética, tá? Inclusive, a gente consegue ver isso na resistência aos antibióticos. Antibióticos é o quê? São o quê? São remédios que a gente utiliza para tratar, né, doenças causadas por bactérias. Quando se toma antibiótico indiscriminadamente, sem a recomendação médica, a gente pode estar favorecendo esse processo, criando aí bactérias que são resistentes a esses antibióticos e dificultando o tratamento. Então, já fica a dica aí para você anotar. Não se pode tomar antibiótico e, na verdade, nenhum remédio sem prescrição médica. Bem, e agora que a gente já viu as características gerais, né, de bactérias, como é que essas bactérias podem ser classificadas? A gente já viu que a parede celular vai ser importante para a classificação, mas a gente tem uma outra forma de classificar as bactérias que é com relação ao formato da célula bacteriana. Dê uma olhada no slide. As bactérias podem ser classificadas, né, pelo formato da sua célula. Quando essa célula é uma célula esférica, uma bolinha, a gente vai ter o que a gente chama de cocos, tá? E essas bolinhas, essas células podem estar associadas ou não. São organismos unicelulares, mas eles podem se associar. Quando eles estão juntinhos, gente, no formato de um colarzinho, são estreptococos. Quando eles formam um cachinho de uva, a gente vai ter estafilococos. Os bacilos são aquelas bactérias que têm formato de bastão. Espirilo, como o próprio nome diz, é um formato de espiral. E vibrião, a gente vai ter aí parecendo uma vírgulazinha. E olha que dica legal que eu trouxe para você. Você pode representar as diferentes formas de bactéria usando massa de modelar. Isso vai ser muito legal para você fixar o conteúdo para você estudar. Tudo bem? Eu trouxe aqui e vou fazer alguns para vocês verem. Aqui a gente tem a massa de modelar. E como é que eu faço isso, professora? Você vai pesquisar, né, no seu material didático, você vai observar essas formas e vai tentar reproduzir, gente. É muito fácil e também muito legal. E aí você pode fazer a cor que você achar melhor, gente. Fica uma maquete muito bonita. Ó, essa aqui vai ser para combinar com a blusa da professora. O espirilo roxinho. Vibrião, a gente viu que vai ter o formato de quê? Vibrião
vírgula, né? Então, a gente faz aqui uma vírgulazinha, bem bonitinha, coloridinha. Claro que na sua casa, com o tempo, você pode investir mais tempo, pode aí usar seu dom artístico. Se você observar que tem alguma estrutura de locomoção nessa célula, você pode representar também. Os bacilos são muito fáceis, né, gente? Que eles têm formato aqui de bastãozinho. E se a gente for lembrar aí de bacilo, né, eles também vão ser importantes para a gente responder aquela perguntinha lá sobre o iogurte no início da nossa aula que a gente fez. Então, guarde essa palavra aí, bacilo, que a gente vai usá-la mais tarde. E olha que coisa mais rica e linda, gente. Vale a pena fazer, né? Imagina você fazendo isso aqui na sua casa com mais tempo, com mais calma, olhando, pesquisando direitinho. Muito legal, não é mesmo? Então fica a dica para você estudar aí na sua casa de uma forma bem divertida e bonita. Imagina colocar isso aqui numa exposição na sua escola numa feira de ciências. Anota essa dica. Bem, gente, mas fato é que quando a gente pensa em bactéria, a gente pensa logo em doença, né? Mas também a verdade é que muitas bactérias realmente estão associadas a doenças e causam malefícios à saúde. Dê uma olhada no slide. Eu trouxe algumas doenças causadas por bactérias, mas a gente tem várias, tá? Trouxe aí o botulismo, cólera, tuberculose, sífilis, lepra, coqueluche e uma outra infinidade, né? E como é que eu posso, professora, prevenir? Como eu evito essas doenças? A verdade é que a prevenção dessas doenças vai estar muito associado à forma com que essa doença é transmitida. Eu trouxe para vocês um exemplo do botulismo, tá? Essa doença, ela está muito associada ao consumo de alimentos, né, que estão ali em conserva, que estão enlatados, porque é uma bactéria que gosta de um ambiente com pouco oxigênio. Ela cresce ali e produz uma toxina que é capaz de causar, né, sérios danos, inclusive paralisia, tá? Então, se está associado ao consumo desses alimentos, eu não preciso parar de comer, mas eu preciso observar como vai estar a embalagem desses produtos para o consumo. Se eu chego no mercado, tá estufado, tá enferrujado, tá danificado, eu vou deixar aquilo lá, eu não vou consumir. Então, essa é uma das principais formas de se prevenir o botulismo. Já a cólera, né, já vai ser uma forma de transmissão totalmente diferente, né? A gente vai ter ali a ingestão da bactéria, principalmente a partir da água contaminada. E aí, se a gente for pensar na cólera, a gente pensa num movimento muito maior, porque a gente precisa que a água tratada esteja chegando para as pessoas, que elas tenham condições mínimas de saneamento básico. Então, a prevenção envolve uma ação do governo para manutenção daquele saneamento, fornecimento daquele saneamento para a população e envolve também, gente, higiene. Vamos lavar as mãos. Se eu não conheço a procedência da água que eu estou bebendo, se não é uma água encanada, a gente vai ferver aquela água, tá? E aí a gente tem pneumonia, a gente pode ventilar a casa. Então, a prevenção, ela está associada à forma de transmissão. Mas, professor, então quer dizer que bactéria é esse terror todo? Não é isso, gente. As bactérias também podem trazer benefícios para os seres humanos. Elas podem, por exemplo, ser utilizadas na produção de insulina, a toxina botulínica, né? Aquela toxina que eu falei para vocês lá que causa o botulismo. É utilizada para amenizar rugas e linhas de expressão em tratamento de estética. A flora intestinal, e aí observem a figura, ela vai dizer respeito, o que é flora intestinal? São esses micro-organismos que habitam o nosso intestino, tá? E eles vão ser extremamente importantes porque auxiliam na absorção de nutrientes e evita a proliferação de micro-organismos patogênicos. Então, a gente tem, inclusive, bactérias que vivem no nosso corpo e que impede que a gente tenha infecções aí, né, por micro-organismos, outros micro-organismos que realmente causam doenças.
E, claro, elas também podem ser utilizadas na fabricação de vinagre e iogurte. E por falar em iogurte, professor, até agora você não explicou como que esse leite se transformou em iogurte. Então, está chegando a hora da nossa resposta, não é mesmo, pessoal? Dê uma olhada no slide. A resposta é muito simples. O leite se transformou em iogurte através do processo de fermentação lática, né, que eu falei para vocês que era uma forma de respiração anaeróbia realizada pelos lactobacilos, pelas bactérias presentes no iogurte. Então, observando aí a imagem, a gente vai ter o açúcar no leite, que é a lactose, e essas bactérias, na condição de temperatura ideal, né, elas quebram essa lactose formando um ácido. E esse ácido vai coagular a proteína do leite, né, fazendo com que tenha aquela consistência maravilhosa do iogurte. E tá aí a nossa resposta. Então é isso, pessoal. Você já sabia dessa informação? Eu espero que você tenha aprendido bastante, que você se anime a produzir iogurte aí para você e para os seus amigos. Eu já vou ficando por aqui. Até a próxima!